Tá gravando. Boa tarde, gente. Meu nome é Julianita e hoje a gente vai fazer uma apresentação sobre os primatas. Como é um tema muito amplo, nós escolhemos falar das características evolutivas deles, das várias espécies que nós encontramos no Brasil e trazer também algumas características dos comportamentos sociais e sexuais para mostrar para vocês, né? Porque é uma coisa assim bem interessante, eu acho que vai aguçar esse interesse pelos primatas. Então, vamos começar a apresentação. Qualquer dúvida, pode colocar no chat que a gente tenta responder. Boa tarde, gente. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Ok, então eu vou fazer uma breve introdução para a gente começar a falar um pouco mais sobre os primatas. Eles são conhecidos e hoje há mais de 300 espécies já registradas. Acredita-se que eles surgiram de ancestrais arborícolas, o que lhes deram muitas características em comum, como um resultado da adaptação a esse modo de vida. Pode passar, por favor. A classificação dos primatas, eles são animais vertebrados pertencentes ao filo Chordata, a classe mamária e a ordem dos primatas, que podem ser subdivididas em duas subordens. No caso dos prosímios, eles são conhecidos como os primeiros primatas verdadeiros, também conhecidos como os euprímates. Eles têm pequeno porte, são animais noturnos com focinhos mais longos. Eles podem apresentar visão tanto frontal, como no caso dos tarsos, e semifrontal, como no caso dos lêmures. Já os antropóides, eles também são divididos em dois novos grupos, que são os animais do Novo e do Velho Mundo. Os seus representantes, eles são maiores que o dos grupos dos prosímios, têm um cérebro maior e uma estrutura olfativa menor também, e eles podem apresentar cauda tanto prênsil quanto curta. Os do Novo Mundo, eles são o grupo mais primitivo dentro dos primatas. Acredita-se que eles vieram da África e atravessaram o oceano para chegar às Américas. E os do Velho Mundo, que são os grupos que nós, os humanos, fazemos partes, eles, quando têm cauda, ela é geralmente mais curta, e eles têm um cérebro mais complexo que dos animais do Novo Mundo, mas ambos têm um cérebro maior quando comparado ao tamanho do corpo. Pode passar, por favor. Mesmo com essas diferenças, todos eles compartilham algumas características em comum, como, por exemplo, o cérebro grande, como eu já disse. Apesar dos prosímios ter um cérebro menor quando comparado aos antropóides, ambos têm um cérebro bem grande quando comparado ao tamanho do corpo. Eles possuem olhos voltados para frente, onde a visão de um sobrepõe ao do outro, que lhes permitem calcular melhor a distância e a profundidade das coisas que eles estão vendo. Também possuem terminações nervosas especiais nas pontas dos dedos da mão e dos pés, que lhes dão um tato mais apurado e lhes ajuda nessa questão de escalar as árvores. Também possuem polegar opositor. Geralmente, eles têm tanto na mão quanto nos pés. O ser humano, ele é uma das poucas exceções onde nós só temos nas mãos. Pode passar, por favor. Além disso, eles têm uma taxa de reprodução lenta e alcançam a maturidade sexual numa um estágio mais avançado da sua vida. Mas, em contrapartida, eles também possuem uma longevidade maior. Pode passar, por favor. Em relação à sua distribuição, o ser humano, por exemplo, ele está em praticamente todas as partes do mundo, mas, de forma geral, eles são divididos, eles estão focados nas regiões tropicais e subtropicais da América, da África e da Ásia. Mas eles também estão em algumas outras partes, mas essa é onde eles estão mais focados. Pode passar, por favor. Boa tarde, gente. Meu nome é Yasmin e eu vou apresentar para vocês algumas espécies de primatas que habitam o Brasil. Vamos começar com o macaco da noite. Esse macaquinho aí possui em média 24 a 47 centímetros e pesam no máximo 750 gramas. Nessa espécie, as fêmeas costumam ser maiores que os machos. E eles são macacos de hábitos noturnos. Contudo, uma curiosidade que
que eles possuem é que, apesar de eles serem ativos à noite, eles não possuem uma boa visão noturna. Isso sugere para a gente que essa espécie se adaptou à vida noturna recentemente na sua história evolutiva. O próximo é o bugio ruivo. Nós temos o exemplo do bugio com essa barba ruiva em volta dele. Eles também são chamados de guaribá, barbado ou gritador. Nessa espécie, os machos se apresentam maiores que as fêmeas, possuindo cerca de 55 centímetros de comprimento e 7,7 quilos, enquanto as fêmeas possuem comprimento médio de 49 centímetros e pesam 5 quilos. A diferenciação entre os machos e as fêmeas é essa espécie de pelagem mais densa perto da garganta, formando um tipo de barba. O próximo é o macaco-aranha. Eles são marcados por possuírem longos braços e pernas e uma cauda prênsil, que os permite se agarrarem a troncos e se locomoverem, e é por isso o nome popular de macaco-aranha. Eles são os maiores primatas da América, e todas as espécies de macaco-aranha encontram-se em algum grau de extinção, de acordo com a IUCN. O macaco barrigudo. O macaco barrigudo, com esse nome exótico, são primatas de pelagem cinza prateada e possuem um abdômen saliente. Eles estão entre os maiores primatas neotropicais, sendo que os machos chegam a pesar 10 quilos e as fêmeas 7. Uma curiosidade é que ele é endêmico da Amazônia, mas também é encontrado no Peru e no noroeste da Bolívia. Ele está ameaçado de extinção, principalmente por ser essa espécie de macaco mais intensamente caçada, sendo sua carne muito apreciada. Os muriquis. Os muriquis são os maiores primatas do Novo Mundo. Eles possuem cerca de 70 centímetros de comprimento do corpo e o mesmo tamanho do comprimento da cauda. Uma curiosidade é que, até pouco tempo, os muriquis eram considerados uma só espécie. E, devido a algumas diferenças, os cientistas os classificaram como muriqui do norte e muriqui do sul. O muriqui do norte possui um polegar vestigial, ou seja, um polegar que é reduzido para ajudar na locomoção. Já o muriqui do sul, ele não possui polegar. O macaco prego. Assim como os muriquis, ele também é um macaco considerado Novo Mundo. Ele possui o pênis em formato de prego quando se encontra ereto, e é por isso o nome popular de macaco prego. E sua alimentação é baseada em frutos e insetos, mas há relatos de predação de outros mamíferos pequenos e ingestão de ovos de aves. E eles também possuem a capacidade de ingerir alimentos mais duros, como cocos e sementes. Pode passar, por favor. O macaco de cheiro, o macaco da boca preta. Eles também são chamados de jurupari e jurupixuna. Ele é uma espécie diurna e de pequeno porte, medindo cerca de 30 centímetros de comprimento. Os saguis. Ele é um macaco de pequeno porte e possui uma cauda muito comprida. O termo sagui é popularmente usado como sinônimo de mico, porém saguis e micos são animais diferentes. E eles possuem garras afiadas em todos os dedos, exceto nos polegares dos pés. As garras os ajudam a correr ao longo dos galhos, levando em conta que eles não possuem uma cauda prênsil. Muitas pessoas criam os saguis como animais de estimação, e essa atitude estimula traficantes de animais a tirá-los de seus habitats para vendê-los nas cidades. Os mico-leões. Eles possuem uma pelagem abundante e brilhante, principalmente ao redor da cabeça. Ele é formado por uma espécie de juba, que chama muita atenção das pessoas. As mãos e os pés são compridos, com dedos muito longos e com garras. E eles são animais de hábitos diurnos e arborícolas. O sauá. Eles também são conhecidos como boca d'água, zug-zug ou gigó. Eles são primatas de médio porte. Eles são hábeis saltadores, mesmo estando com filhotes nas costas. E boa parte do dia, eles utilizam para descansar. Os parouaçus é uma espécie encontrada no norte do Brasil. Eles possuem um grito muito marcante. E uma curiosidade é que enquanto ele come, muitas vezes ele se pendura pelas patas traseiras e consegue ficar nessa posição por um longo período. E chegando à penúltima espécie de primata, vamos para os cuxios. Esse da imagem é o cuxio preto e ele se encontra seriamente ameaçado pelo desmatamento. Ele já desapareceu boa parte da sua área de ocorrência. Eles costumam usar as mãos para coletar água e beber, sendo essa a origem de seu nome científico, que significa o que bebe água com a mão. Por fim, temos o cacajó.
Ele também é chamado de uacaris. Eles são reconhecidos principalmente pela ausência de pelos no rosto, na cara, né? E que encontram-se revestida por pele de tom bem avermelhada e chegam a atingir mais de 3 quilos de peso. Eles são considerados animais raros e por isso são muito cobiçados e procurados por caçadores. Pode passar, por favor. Bom, quais fatores ameaçam a vida dos primatas? A expansão das fronteiras agrícolas é a principal ameaça à conservação dos primatas em todos os países. De 1990 a 2010, cerca de 1,5 milhão de quilômetros quadrados das áreas que possuem macacos morando foram destinados à agricultura, colocando em risco muitas espécies do Brasil e na Indonésia. Uma das maiores consequências do desmatamento para os primatas é a transformação de áreas contínuas de mata em trechos isolados. Esse efeito é chamado de fragmentação, e ele está bloqueando as rotas de dispersão usadas pelos ugues-ugues, ou sauá, para migrar de um lugar para o outro nas florestas do sul do estado da Rondônia. E aí vocês devem estar pensando, em que esse bloqueio pode gerar impactos negativos. E segundo o biólogo Júlio César Bica Marques, da Escola de Ciências da Pontifícia, os primatas mantêm uma ampla e complexa rede de interações ecológicas nas florestas tropicais, e eles atuam na dispersão de sementes, predando alguns animais e servindo de presa para outros. Essa redução das populações e dos seus deslocamentos destruturam um sistema ecológico que garantem o equilíbrio dos ecossistemas. E, além disso, eles geram impactos negativos no processo de regeneração das florestas. O próximo é os garimpos ilegais, os campos ilegais de mineração de cobalto, níquel e ouro. E em Madagascar, a expansão dos campos ilegais de mineração, inclusive em áreas de proteção ambiental, põe em risco primatas como o lêmure da cauda anelada. O garimpo de ouro na Indonésia é uma ameaça aos macacos narigudos e ao gibão cinza, porque muitos deles são capturados e vendidos na cidade ao serem encontrados nessas regiões. E aí temos uma curiosidade, que cerca de 90% das espécies de primatas em Madagascar e na Indonésia estão em rápido declínio populacional, por se tornarem animais domésticos e para o uso na medicina tradicional. A caça comercial ou de subsistência. O bioantropólogo Maurício Taleb afirma que a caça é uma prática com fortes raízes culturais e mais difícil de fiscalizar do que o desmatamento. E, além disso, ele explica que a caça reduz o potencial de reposição das populações de macacos de ciclo reprodutivo lento. E aí temos uma curiosidade, que o tempo para que as fêmeas de algumas espécies atinjam um período fértil pode ser de até 15 anos. A contaminação por doenças infecciosas. As doenças infecciosas também favoreceram o declínio de algumas espécies de primatas. Entre outubro de 2002 e janeiro de 2004, surtos de ebola mataram mais de 90% dos gorilas e 80% dos chimpanzés na República Democrática do Congo. E no Brasil, desde 2016, o surto de febre amarela no sudeste do país dizimou milhares de macacos, incluindo espécies que já estavam ameaçadas, como o macaco sauá e o bugio ruivo. Acabei. Pode passar. Oi, pessoal, boa tarde. Falando um pouquinho sobre a evolução dos primatas e como a gente chegou aqui, todos os outros primatas também, faz cerca de 65 milhões de anos que esses animais se diferenciaram, provavelmente a partir desse possível ancestral comum, que é o Pithelocercus yowie, e na África. Pode passar. Assim, formaram algumas hipóteses para saber como esses animais se diferenciaram, tanto na sua anatomia quanto em outras características fisiológicas. A primeira hipótese, que é a arborícola, diz que a anatomia dos braços longos, cauda prense e olhos frontais foi selecionada pela capacidade desses indivíduos de se locomoverem em árvores e alcançar frutos nos galhos finos. E assim eles ficaram, né? Os olhos frontais também são muito importantes para a sobreposição do campo visual.
que permite que eles tenham uma noção de tridimensionalidade, de profundidade, para se locomover melhor nas árvores também. Na hipótese da predação visual, disse que os insetos foram um dos fatores para que os animais desenvolvessem fossem selecionados nessas características, né? Também dos olhos, que permitissem diferenciar a profundidade e as cores, e também a sua característica de pegar com as mãos e os pés, conseguir se alimentar. Já a hipótese da coevolução primatas angiospermas diz que tanto os primatas quanto as angiospermas desenvolveram certas características na mesma era geológica. Quais eram? Enquanto os primatas desenvolveram as funções de também anatômicas de cauda prênsil e dispersavam as sementes das angiospermas. E foi nesse exato momento geológico, né, grande momento geológico, que as angiospermas estavam produzindo mais frutos, cada vez mais suculentos e mais atrativos. Então, foi assim que essa hipótese surgiu, sendo uma das mais aceitas hoje. Pode passar. Mas como a gente consegue verificar essas hipóteses, né? Seria muito útil se a gente tivesse os fósseis desses primatas para entender como a anatomia deles foi mudando ao longo dos anos, dos milhões de anos. Entretanto, como a Stephanie tinha falado na distribuição, todos os primatas, né, eles evoluíram durante esses anos, principalmente em florestas úmidas. E esse tipo de bioma, de ecossistema, não permite a fossilização dos esqueletos. E é por isso que hoje a gente só consegue, né, majoritariamente, encontrar esqueletos fossilizados de seres humanos, porque foram os primatas que conseguiram se distribuir ao longo do globo. E assim a gente segue na busca para tentar achar quais foram esses ancestrais em comum que foram diferenciados em tantas espécies. O mais especial que a gente tenta descobrir é o tal do elo perdido, que é o ancestral comum entre os chimpanzés e nós humanos, que existiu há cerca de 8 milhões de anos. E nós compartilhamos 80% do nosso material genômico com os chimpanzés, que provavelmente vem desse ancestral comum. Pode passar. E aqui tem uma árvore filogenética mostrando um pouquinho de como se deu essa distribuição, essa evolução para as diferentes espécies, diferentes grupos de primatas. A gente vê aqui que há 25 milhões de anos houve o último ancestral comum entre os macacos e os símios, bem ali, embaixo do gibão, e depois o último ancestral comum dos humanos e chimpanzés, que viveu há cerca de 8, 6 milhões de anos atrás, que é esse aí que a gente tenta descobrir até hoje, nosso elo perdido. Pode passar. Olá, gente. Então, começando agora a falar sobre o comportamento animal dos primatas, né? Eu vou começar falando sobre o que é o comportamento animal, né? Para a gente conversar. O comportamento animal são qualquer alterações ou respostas que os animais desempenham de acordo com estímulos externos ou internos, né? Seja mudanças de temperatura, mudanças do dia para a noite, né? Aumento ou diminuição de alimento no habitat. Isso tudo faz com que os animais tenham alguns comportamentos específicos, que variam de espécie para espécie, né? E todas essas interações, né, elas incluem as interações com outros organismos da mesma espécie e de espécies diferentes, como também as interações com o ambiente, né? Então, existem diversos tipos de comportamentos diferentes e existe também o estudo do comportamento animal, né, que é uma área muito grande. Geralmente, esses estudos buscam entender a causa, né, dos comportamentos, por que eles ocorrem, por que eles são úteis, em que parte do dia ou em que parte da vida desses animais, desses ambientes ocorrem, qual a finalidade desses comportamentos, né, por que eles evoluíram, né, e quais os benefícios que esses comportamentos trazem para a espécie, porque senão eles não teriam evoluído, né?
E também com a relação desse comportamento com o ambiente, com a relação desse comportamento com as outras espécies, como que o comportamento evoluiu em diferentes espécies. Então, várias coisas envolvidas no comportamento que as pessoas buscam entender como é que funciona, né? E existem 2 tipos de comportamento. O comportamento inato, que é aquele que já nasce com o animal, né? E o comportamento adquirido, que é como se fosse um treinamento, que o animal vai adquirindo a partir da vida. Só que a maior parte dos comportamentos, na verdade, é o conjunto dos 2, né? Como a fala, por exemplo, nós falamos, né? A maioria dos animais fala. A capacidade de falar é um comportamento inato. Nós nascemos sabendo falar. Todo mundo fala, na maioria das vezes. Só que a língua com que a gente fala é um comportamento adquirido. Ninguém vai saber falar japonês do nada se não tiver ouvido alguém falar japonês. Então, a maioria dos comportamentos é o conjunto dos 2. Assim como também a maioria dos comportamentos é um conjunto de estímulos externos e internos, tá? Pode passar. Aí, existem 2 tipos principais de comportamento animal. Existe o comportamento de forrageamento e o comportamento social. O comportamento de forrageamento é como o animal procura alimento. Em que frequência, aonde, o que ele come, se ele procura sozinho ou em grupo, como que ele faz para manusear esse alimento, se ele come ele direto, se ele faz alguma coisa com ele. É tudo envolvido em alimento, né? E, no geral, né, para que seja feito o mínimo de gasto de energia possível, né? Para obter esse alimento. Também como que esse conhecimento relacionado ao alimento passado para frente, né? Enfim, isso tudo. Pode passar. E o outro principal tipo de comportamento animal é o comportamento social, que é justamente como que esses animais se comunicam entre si, tá? Tanto dentro da espécie quanto em espécies diferentes. E aí, essa comunicação é usada para todo tipo de coisa, né? Para atrair parceiros, estabelecer territórios, avisar sobre perigos em volta, né? Interagir no geral como com outros indivíduos, né? Tanto para amizade, cuidado parental, todo tipo de coisa, né? Todo mundo conhece muito, né? Nós nos comunicamos bastante, né? E é justamente sobre isso que a gente vai tratar mais nessa nossa apresentação. Pode passar. Então, existem vários tipos de comportamento social, né? Existem comportamentos sociais positivos e os negativos. Existem as interações sociais, né? Que são os comportamentos de amizade, vamos por assim, né? Que é aproximar-se, sentar-se em conjunto, brincar, catar, socializar, puxar, cheirar, lamber, diversos tipos de comportamento. E também tem os antagônicos, né? Que são os relacionados a ameaças, né? Vocalização, movimentos corporais, puxar, perseguir, morder, lutar, chorar, fugir. Todos esses comportamentos nós conseguimos identificar muito bem nos primatas, né? Porque nós nos relacionamos, assim, nós conseguimos ver que o macaco está feliz, ou se ele está triste, se ele está brigado com outro animal, se ele está com medo. Nós conseguimos identificar isso muito bem nos outros animais, né? Porque nós também somos primatas, né? Pode passar. Então, como é que surgiu esse estudo do comportamento, né? A principal motivação para o início do estudo do comportamento dos primatas é a motivação antropogênica, né? Por quê? Porque nós somos primatas, né, igual eu falei. E as pessoas começaram a estudar o comportamento de outros primatas para entender um pouco sobre o nosso comportamento, né? Eles queriam se entender. Antes, as pessoas não tinham acesso, algumas pessoas, lógico, né? Não tinham muito interesse de saber as coisas por saber, sim. Tinha que ter um objetivo. Então, entender um pouco sobre o comportamento social de um macaco qualquer vai ajudar a gente a entender o nosso comportamento também, tá? Então, o início foi assim. Lógico que depois do tempo, né, as pessoas começaram a estudar simplesmente por curiosidade científica, né? Então, atualmente, os principais objetivos de estudo com o comportamento de primatas, né, é entender como que ocorre esse uso do tempo e do espaço desses animais, né? Como que eles dividem a quantidade de tempo,
comendo, a quantidade de tempo dormindo, interagindo com os animais, brincando, o que seja. E também quanto é o horário de vida desses animais, né? Se eles ficam parados, se eles mexem, se eles ocupam, sei lá, o estado inteiro, o que seja. E é sobre esses tipos de coisas que o uso do tempo e do espaço estuda, né? Também, lógico, a alimentação, né? Que é esse comportamento de forjamento que eu falei lá atrás, como que esses animais conseguem alimento, como eles fazem isso, conjunto, separado, isso tudo, né? Comportamento reprodutivo, né? Que é como que esses animais escolhem um parceiro, como é que eles copulam, né? Quantos filhotes eles têm, como é que eles interagem com esses filhotes, né? Isso tudo. E qualquer tipo de interação, assim, entre os indivíduos. Né? Quanto tempo que eles ficam interagindo entre si, como que eles interagem, o que eles fazem quando se sentem ameaçados. São diversos tipos de comportamento, né, que esses animais fazem, geralmente, boa parte do tempo. Pode passar. Então, só falando para vocês rapidinho, por curiosidade mesmo, como é que ocorre esse estudo, né? Eu estou falando aqui que sempre muita gente tem interesse em entender como é que funciona o estudo, o comportamento animal. Então, esses estudos, eles são, assim, razoavelmente simples, eles têm um padrão, né? A primeira coisa que eles fazem, lógico, é definir uma espécie. Não tem como estudar nada sem ter uma espécie. Aí eles pegam e estudam sobre essa espécie, veem quais comportamentos que essa espécie geralmente fazem, quais comportamentos que espécies semelhantes fazem, né? O que elas comem, como é que elas vivem, que horário que elas vivem, né? Isso tudo, porque senão você não tem como acompanhar o animal se você não entende nada sobre ele. Aí você escolhe um lugar para fazer isso tudo, lógico, né? Então, você começa a fazer as observações preliminares. Você escolhe esse lugar, aí você observa esse lugar. Você procura esses animais nesse lugar, você entende como é que eles se relacionam, onde eles ficam, o que eles fazem. E aí, muito importante, você precisa entender como que esses animais fazem esses comportamentos. Você precisa identificar esses comportamentos nos animais, senão não adianta nada. Então, você aprende como que eles fazem os comportamentos, identifica esses comportamentos, e depois você tem que ver se os animais estão realmente fazendo aqueles comportamentos que eles deveriam. Porque você está lá, tanto na natureza quanto, sei lá, num zoológico, seja. Os animais, né, na maioria das vezes, não estão acostumados a vocês naquele ambiente. Então, você tem que esperar eles se acostumar com vocês para poder fazer os comportamentos normalmente. Então, você tem que saber ver o momento que você pode começar realmente o seu estudo, né? Então, aí esse é o momento máximo, assim, para você conseguir fazer uma hipótese. Você já pode começar com uma hipótese, né? Mas aqui é o momento, né? Daqui não pode passar. Você precisa saber o que você quer ver com aquele estudo. Então, você cria uma hipótese. E aí, você define as variáveis que vão ser importantes para entender a tua hipótese. Né? Existem dois tipos de variáveis. As variáveis dependentes, que são realmente o que você está querendo saber. Né? Os comportamentos, o tempo de vida, o tempo que aquele animal fica comendo, como que ele interage com outro animal, né? Qualquer coisa de comportamento. E existem as variáveis independentes, que são aquelas que interferem nas variáveis dependentes, né? Elas não são comportamentos, mas elas influenciam esses comportamentos, que é, por exemplo, a idade do animal, o sexo, com que idade que ele fica ativo sexualmente, né? Existem várias variáveis que influenciam no seu estudo, né? E aí, a partir desse ponto, que você consegue começar a fazer sua coleta de dados, né? Que é justamente o seu estudo em si. Você já sabe os comportamentos, então você começa a anotar e observar a frequência, o tempo, quantas vezes por dia, tudo relacionado aos comportamentos. Existem diversas técnicas para fazer esses estudos, depende do que você quer saber. Você pode ficar observando todos os comportamentos que o grupo faz. Você pode escolher um comportamento e ficar analisando quantas vezes que o grupo faz. Você pode seguir um indivíduo e aí ver todos os comportamentos que ele faz, sabe? Existem diversos tipos de estudo para você ver o comportamento. O mais importante nesses estudos é que tem uma periodicidade adequada de análise, né? Você precisa de ter várias horas por dia para poder ter um estudo mais adequado, né? No mínimo 8 horas por dia, observando esses animais. E você precisa que esse tempo seja dividido pelo dia,
né? Você quer ver vários comportamentos e os animais fazem comportamentos em horários diferentes. Então, você precisa dividir mais ou menos esses horários de observação para que você consiga ver todos os comportamentos que você quer. E, no final, lógico, tem a análise de dados, né? Estatística, todo mundo sabe como é que funciona, e você tem o resultado da sua pesquisa. Pode passar. Uma coisa muito interessante de comportamento é que existe uma diferença relativamente grande entre o comportamento de cativeiro e na natureza. Por quê? Na natureza, o animal está lá, ele faz o comportamento que ele geralmente faz, né? Mas em cativeiro existem várias variáveis que estão influenciando na vida dele, né? Ele tá lá, ele vai receber o alimento dele, às vezes ele vai estar num zoológico, então ele vai estar com aquela montoeira de gente em volta dele, que ele não sabe quem é, fazendo barulho, que ele não sabe onde vem. Ele vai estar com um monte de animal desconhecido em volta dele, ele vai ser, às vezes, tirado da família dele, ou às vezes ele foi tirado de alguma pessoa que estava criando ele, e aí depois ele não sabe mais conviver com os animais da mesma espécie. Então, são várias coisas que influenciam na vida desses animais que ele não tem controle. Então, ele não sabe como é que ele faz, e muitas vezes ele vai acabar desenvolvendo comportamentos diferentes, né, estranhos para a espécie dele por conta disso. Né, porque o cativeiro não só impede dele fazer os comportamentos dele, como faz com que ele tenha outros comportamentos. Por quê? Porque ele fica estressado. Então, ele vai parar de comer, às vezes, ele vai parar de interagir com os outros indivíduos, né? Então, ele começa a ter outros comportamentos. Ele começa a desenvolver agressividade, automutilação, hipersexualidade, né? Ele começa a ficar querendo copular com os objetos do recinto, né? Movimentos estereotipados, quer ficar repetindo o mesmo movimento toda a vida, assim, sem nenhum objetivo, assim, só repete. Apatia, desenvolvimento de quadros depressivos, e em casos mais graves, morte, né? E é por isso que é tão importante que se tenha um enriquecimento ambiental adequado no seu recinto, né? Porque o animal vai ficar menos estressado, ele vai ficar mais tranquilo, então ele não vai ter esses comportamentos diferenciados, né? E eu estou falando não só alimentação diferenciada, objetos para interagir, eu estou falando também de deixar um ambiente mais adequado para ele. Porque, por exemplo, ele está num zoológico, e aí fica aquela muita gente fazendo barulho, aquela muita gente passando na frente dele, ele vai ficar estressado. Então é interessante você ter alguma coisa que bloqueia a visão dele, desse público todo que está na frente dele. Ter um lugar para ele fugir, né? Se ele ficar com medo, né? Uma toca, qualquer coisa assim. Colocar placas de aviso do lado de fora, pedindo para o pessoal fazer menos barulho, porque aí os animais vão ficar mais confortáveis. Diversas coisas simples que fazem com que esses animais se sentem melhor em cativeiro. Pode passar. Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre o comportamento sociossexual. Na verdade, eu vou introduzir um pouco sobre o comportamento social. Os primatas são animais que apresentam a maior diversificação em tipos e formas de interação social. E aí, muita gente já sabe disso, mas por quê? Às vezes a gente esquece de pensar no motivo que leva a isso. A sociabilidade é, antes de tudo, uma estratégia de sobrevivência. Então, já que nós estamos falando de características evolutivas, é bem importante analisar essa característica no comportamento também. Tem até essa frase que eu coloquei aí, que eu achei muito interessante, que o principal impulso adaptativo na evolução primata tem sido a habilidade desses animais de interagirem socialmente e usar o comportamento para reagir a novos ambientes. Então, eles são animais extremamente sociáveis. Eles precisam de outros indivíduos, têm uma estrutura bem organizada dentro da sua sociedade, e eu vou mostrar um pouquinho mais disso para vocês. Pode passar. Bom, a maioria das sociedades de primatas tem uma formação bem semelhante. Claro que tem algumas exceções, mas na maioria fica nessa formação, que tem um macho dominante, e esse macho dominante ele é responsável por orientar o caminho e escolher os melhores lugares para a cópula. E aí ele escolhe esses lugares através da quantidade de fêmeas disponíveis que vai ter para ele ali, os alimentos mais atraentes, se o lugar tem condições dele
permanecerem ali. Então, ele é responsável por orientar o grupo a achar um lugar adequado, um lugar que a sobrevivência dele vai ser melhor, que ele pode sobreviver ali com aquele grupo, né? Pode passar. Só que nós temos uma quebra da hierarquia, e pode acontecer de dois modos. O macho dominante, né, ele pode ficar enfraquecido pela idade, porque os animais vão envelhecendo com o tempo, e ali pode encontrar um outro macho rival, e ali ele perde uma luta, e esse macho rival geralmente é um macho mais jovem, que tem uma maior força pela idade, então acaba que ele perde essa luta, e perde esse posto de dominância. Ou pode ocorrer também quando tem um filhote macho que atinge ali uma maturidade sexual e para evitar conflitos, né, entre o macho dominante e esses outros filhotes por competição por fêmea, competição por esse instinto de dominância, eles acabam sendo expulsos daquele grupo. Isso é uma característica bem interessante, se a gente for analisar, porque essa expulsão desses filhotes acaba gerando uma maior diversidade genética, porque eles acabam tendo que procurar outros grupos que não é daquele que ele nasceu, então acaba que vai gerando uma variância genética bem interessante, e pode gerar até uma resistência do grupo a alguma doença, alguma coisa assim. Pode passar. Como eu falei, eles são animais extremamente sociáveis e eles conversam, eles têm uma comunicação. E qual que é os principais meios de comunicação desses primatas? Elas podem ocorrer por meios de sinais visuais, sinais acústicos, táteis e químicos. Então, os visuais são aqueles que eles visualizam alguns sinais, sons são quando eles emitem sons, eles vocalizam bastante, táteis é que eles sentem, né, quando tocam um no outro, e químicos que eles sentem também. Então, eu vou falar primeiro da vocalização, que depende do vocabulário e da intensidade da vocalização ali que o indivíduo expressou, ela pode mostrar dor, alegria, medo, raiva, entre outras emoções. Então, a vocalização é um meio que eles utilizam para comunicar esses sentimentos uns com os outros, e nós, como estudantes e que se formos fazer algum trabalho com eles, é muito importante a gente analisar essa vocalização. Pode passar. Outras características dessa vocalização é que são chamados também. Então, pode ser um chamado de um macho para uma fêmea, pode ser um chamado de um filhote para sua mãe, ou para servir de alerta para o grupo. Então, não é sempre um mesmo som. Por mais que, às vezes, a gente não consiga perceber a diferença, então, são sons diferentes para cada situação. E ali pode ser, por exemplo, o macho dominante chamando o grupo para atenção para algum predador, alguma coisa assim. Tem também a comunicação visual, então a gente pode perceber o eriçar involuntário dos pelos, quando os pelos ficam mais arrepiados, né? Dança nos cortejos para chamar a atenção das fêmeas. Não é, a gente fala dança, mas não é bem dança, né? São movimentos ali que ele faz para atrair a fêmea. Abraçar os companheiros, demonstrando conforto, medo ou carinho. Então a gente pode perceber todos esses comportamentos nos primatas. Pode passar. Bom, como a Júlia falou, a comunicação dos primatas ela não é uma coisa só vocal, não é só de expressão facial, mas, na verdade, qualquer tipo de gestos, de ações e interações entre eles são tipos de comunicação. E acreditava-se que os primatas não tinham uma comunicação como a nossa, que é chamada de simbólica. A gente consegue representar as coisas, né? Não só indicar, dizer que elas existem ali no momento presente, mas falar de uma forma simbólica sobre os acontecimentos da vida dos animais. E tem se descoberto que alguns tipos de primata, eles possuem até, como se diz assim, um alfabeto sonoro. Por exemplo, os muriquis, que tem uma das linguagens mais complexas entre os primatas não humanos, eles têm um repertório de 14 elementos sonoros distintos. E em um estudo foi observado que eles conseguiram, durante uma, entre aspas, conversa entre muriquis, identificar cerca de 320 combinações de sons, como se fossem diferentes palavras.
Pode passar. Aqui tem um videozinho com um exemplo de um alerta específico para leopardos, dos macacos de Diana. Ou seja, eles conseguiram arranjar um som que alerta os outros indivíduos do bando para a presença de um leopardo, enquanto existem outros sons que são específicos para cobras e para águias. Esse aí é o exemplo dos macacos de Diana. Vê se esse vídeo consegue passar aí com som. Vamos ver. Não tá indo, né? Não tá aparecendo som para vocês, não? Não. Pra você tá? Para mim tá. Então tenta deixar o seu microfone aberto pra gente ver se escuta. Peraí. Foi? Foi, agora foi. Pode passar já também. A facial expression that signifies fight. Peter taps Kit lightly on the shoulder. It's Chimp for saying sorry. Acho que tem que pausar um deles. O primeiro vídeo vai falar uma expressão de medo do chimpanzé depois de uma briga. A facial expression that signifies fear. E essa é após a briga que um dos envolvidos pede desculpa com um tapinho no ombro. Immediately after their fight, Peter taps Kit lightly on the shoulder. It's Chimp for saying sorry. Pode passar também. E além disso, esses primatas não humanos, eles são capazes de aumentar o repertório, como através da imitação. Toda vez que um dos indivíduos inventa um gesto, eles realmente criam gestos novos, considera-se, né, na pesquisa científica que eles têm essa capacidade de imitação. Ainda não é uma coisa super provada, mas acredita-se nisso. Eles imitam e, a partir disso, esse novo gesto é incorporado ao repertório. E isso também acontece em outras formas de comunicação. Mas o que a gente vai falar agora são de formas de comunicação que envolvem outros sentidos, principalmente o olfato e tato, que são tão importantes no comportamento sociossexual. Gente, vocês estão me ouvindo? Ai, Deus. Gente, tá me ouvindo? Sim. Eu tô, Duda. Achei que eu tava falando sozinho aqui. Eu vou apresentar para vocês um pouquinho de algumas das diversas categorias comportamentais dos primatas. E como a Karine disse, o estudo etológico ele é observativo. Então, foi através de indagações e observações que conseguiram categorizar alguns comportamentos que ocorrem com frequência nesse tipo de espécie. Os primatas, eles são animais extremamente sociais, e alguns comportamentos, né, foram observados e categorizados exatamente para uma melhora na hora dos estudos e conseguir compreender melhor como acontece cada um deles. Em algumas espécies, isso é uma curiosidade, a ovulação ela não é percebida por machos, e por isso faz necessária a apresentação de algumas categorias comportamentais, como, por exemplo, a catação. A catação ela não é considerada um comportamento estritamente sociossexual, mas também, na grande maioria das espécies, é considerado um cuidado materno com a sua prole. A apresentação sexual, em algumas espécies, ela está interligada com a dominância, porque o que acontece? O macho, quando geralmente, né, ele vai fazer a apresentação sexual, tanto o macho quanto a fêmea, para meio que fazer uma seleção de qual que seria o melhor. E é interessante dizer também que em algumas espécies existem o saco escrotal colorido.
E a finalidade dessa coloração é exatamente chamar a atenção para atrair as fêmeas. Cheirar a genitália também é um outro comportamento. E os mamíferos, no geral, eles possuem odores, né, que emanam dos parceiros e atuam como sinalizadores químicos, principalmente no período da ovulação. E esses odores, eles são fundamentais para a identificação da fase lútea, né, do período do cio, né, desses animais. E a cópula, né, que é o ato, de fato, a deposição do esperma na uretra da fêmea para a fertilização do óvulo. E eu vou trazer para vocês uma curiosidade do cuidado parental, de um estudo muito interessante, que vai estar nas referências, se alguém tiver interesse, que através de um estudo com a hipótese de Travis-Willard, que é o seguinte, a determinação do cuidado parental vai ser de acordo com a prole que vai obter mais frutos no futuro, digamos assim, vai ter um retorno melhor, tanto físico quanto reprodutivo. Então, a fêmea, ela vai priorizar, ou seja, ela vai cuidar mais desse animal que ela acredita que no futuro vai dar um retorno de aptidão, né, para a espécie melhor selecionada. E isso é muito interessante, porque a gente percebe que são animais inteligentíssimos. Então, assim, eles, além dessa vasta categoria de comportamentos que eles apresentam, eles ainda conseguem distinguir e determinar algumas coisas que vão ser relevantes ou não para eles no futuro. E isso é muito interessante no comportamento animal. Aí agora a Débora vai falar um pouquinho de enriquecimento ambiental. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Então, primeiramente a gente tem que se perguntar, né, o que é enriquecimento ambiental? O enriquecimento ambiental, ele é utilizado para animais em cativeiro e é criado um ambiente interativo, complexo e dinâmico que favoreça desafios físicos e mentais similares aos da natureza. Como benefícios do enriquecimento ambiental, ocorre o melhoramento na qualidade de vida e bem-estar, reduzindo o estresse, eliminando ou diminuindo comportamentos anormais e também auxilia em possíveis reintroduções de espécies à natureza. Pode passar, por favor. Aí existem 5 tipos de enriquecimento ambiental. São os enriquecimentos ambientais: alimentar, cognitivo, físico, sensorial e social. Pode passar, por favor. Aí eu vou explicar um pouquinho sobre cada um. O alimentar ocorre quando os animais estão... Não, desculpa, gente. O alimentar, quando os animais eles estão na natureza e ficam com fome, eles precisam procurar, né, o próprio alimento. E em cativeiro, eles recebem esse alimento. Então, esse enriquecimento é para promover um ambiente mais próximo do seu habitat natural, tendo variações na alimentação e certa dificuldade para eles encontrarem a comida. Pode passar, por favor. O enriquecimento cognitivo, ele estimula a parte mental e intelectual do animal, como a memória e raciocínio. Esse daqui eu trouxe como um exemplo. São colocadas, né, pequenas tarefas e desafios. Nesse caso, pode ser observado que foi adicionado frutas dentro de garrafas e para conseguir comer o que estava dentro, ele precisou virar as garrafas plásticas, né? Então, isso auxilia bastante o raciocínio. Pode mudar, por favor. Aí nós temos o enriquecimento físico. Ele está ligado à parte física do recinto e consiste na introdução de variedades criativas, o que contribui para o bem-estar dos animais. E é de grande importância ressaltar que deve ser apropriada a espécie em questão para garantir a segurança dos animais. Pode passar, por favor? Aí esse daqui, a gente pode observar, é do recinto do gorila Idi Amin, que ele morreu em 2012 no Zoológico de Belo Horizonte. Aí pode ser observado que foi adicionado cordas de sisal, mangueiras de bombeiros, lago, tronco e até mesmo um bambuzal onde o gorila se escondia.
Pode passar, por favor. O enriquecimento sensorial, ele é amplamente utilizado e ele consiste na estimulação dos 5 sentidos dos animais, que é o visual, auditivo, olfativo, tátil e gustativo. E, por último, o enriquecimento social. É feito o quê? Interação intraespecífica ou interespecífica. A intraespecífica ocorre entre indivíduos da mesma espécie e interespecífica ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Ou seja, os animais, eles têm a oportunidade de interagir com outras espécies que naturalmente conviveriam na natureza ou com indivíduos da mesma espécie, né? Então, foi isso. Terminamos. Essas são algumas das referências, algumas não, todas as referências. Aí, se vocês tiverem interesse, a gente envia para vocês. São bastante. E, finalizando aqui, muito obrigada. E, se vocês tiverem dúvida, pode falar agora que a gente responde. Ninguém tem dúvida? Gente, vamos falar, pelo amor de Deus. Que silêncio. Gente, vocês estão me ouvindo? Estamos. Jesus. Obrigada, gente. Então, ninguém tem dúvida, não. Foi top. Só elogios no chat. Obrigada, galera. Obrigada, gente. Enfim, é isso. Pode finalizar a gravação, ô Rafael. Beleza, vou finalizar aqui então. Gente, ninguém tem dúvida, eu tô chocada.